Muito bem, pessoal. Então, vamos começar a nossa aula abençoada de hoje, dia 22 de maio. E a gente vai fazer hoje a nossa revisão de todo o módulo 4, um módulo bacana demais. A gente falou muita coisa, a gente vai dar uma passada por tudo hoje, desde a psicofonia, psicometria, né? Pneumatografia, escrita direta, né? Até chegar nas evocações. Foi bem interessante esse módulo. E antes disso, a gente vai fazer a nossa oração para dar início ao nosso curso abençoado. Então, vamos aproveitar para irradiar, para trazer o pensamento para o momento presente. Agora é a hora da gente desligar do resto, para a gente concentrar no momento presente, no aqui, no agora, né? Para que possamos entrar numa mesma sintonia, se conectar uns aos outros e aos nossos irmãos da espiritualidade, que sempre nos acompanham durante as nossas aulas. Então, para isso, eu vou pedir para que você agora respire fundo, enche o peito de ar e solta, relaxe, se coloque numa posição mais confortável aí na cadeira. Vamos começar a irradiação trazendo um sentimento de gratidão, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade abençoada de estarmos aqui reunidos. Mesmo com todos os desafios que nós enfrentamos, estamos firmes aqui nessa jornada de aprendizado, buscando cada vez mais aprimorar os nossos conhecimentos. E só por essa oportunidade já é motivo suficiente para agradecermos. Então, traga aí, elicie no seu coração, no seu peito, na sua alma, a gratidão por essa oportunidade maravilhosa. Agradeça. Agradeça a presença dos nossos irmãos, da espiritualidade, dos nossos colegas, alunos da espiritualidade, que sabemos que é grande a quantidade que nos acompanha estudando conosco, né? E nesse sentimento de gratidão a Deus também, nós oramos para dar início à nossa aula de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis entregue às tentações e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então vamos lá, né? Como a gente falou aqui, quem teve oportunidade e conseguiu ler os casos da Revista Espírita, viu lá que a gente teve exemplos não só da comunicação e evocação de espíritos encarnados, teve dois espíritos encarnados que se manifestaram ali, né? O senhor Vigal e a Madame, eu não vou saber pronunciar o nome, porque o nome dela é alemão, eu não vou me arriscar. Mas é muito interessante. Me chamou a atenção várias coisas que foram faladas ali, e uma delas foi quando perguntaram para o senhor Vigal, né, se existiam, se ele conseguia ver espíritos, isso me chamou muita atenção. Se ele conseguia ver os espíritos que estavam ali naquela sessão, né, naquela sessão mediúnica. E ele disse que, ele falou assim, os que permitem que eu veja. Ou seja, o fato da gente entrar em desdobramento nos dá uma visão um pouco mais ampliada do que a nossa enquanto estamos no estado de vigília, acordados, né? A gente viu isso lá atrás, quando a gente falou do animismo, do sonambulismo, etc. E, mesmo assim, estando em desdobramento, a pessoa só consegue enxergar os espíritos que permitem ser vistos. Eu achei muito interessante. Outra coisa que ele falou também,
que eles perguntaram, você consegue ver os outros espíritos? Ele falou, os que permitem que eu veja. E você vê nós da mesma forma que você vê enquanto está acordado, da mesma forma. Você vê normalmente os outros espíritos, os que permitem que você vê eles normalmente? Sim. Tem quais? Eu não sei se eles perguntaram quantos ou quais, alguma coisa assim. E ele fala que tinha muitos, vários espíritos ali. Mas as coisas vão encaixando, né? Porque Kardec fala que nós estamos nos acotovelando com os espíritos. Existem muitos espíritos e estão à nossa volta o tempo todo. E ali ele fala isso. Quando a gente fala que tem muito espírito estudando com a gente aqui no curso ou nas nossas lives, nos nossos estudos semanais, eles falam que tem uma multidão que ocupa o estádio inteiro. Às vezes parece que é exagero da nossa parte, mas é verdade, né? A quantidade de espírito que nos acompanha é muito grande. Ele pergunta, quando ele vai responder, ele fala: tem muitos espíritos aqui conosco, aqui nessa sessão? Aí ele fala: uma multidão. Exatamente, é essa palavra. Eu falei muitos, mas é multidão que fala. A palavra exata é essa. Muito bem. Gente, é uma leitura deliciosa, leve e é impressionante. Sim. O processo de poligrafia tem ali, que a gente estudou, a gente vai rever hoje, porque no final de uma carta tem uma assinatura e eles fizeram a checagem, a assinatura do espírito que manifestou ali é idêntica à assinatura que ele tinha enquanto encarnado, ou seja, o médium é polígrafo. Ele consegue mudar a escrita, a letra dele, a caligrafia dele. Então, ali tem poligrafia, tem caso de poliglota, médio poliglota, né? Que transmite mensagens do espírito de outra língua. E tem o caso dos encarnados também, que manifestam. Vale a pena, viu, gente? É uma leitura muito interessante. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Começando hoje o módulo 4, a nossa revisão geral. Antes de começar no primeiro item que a gente estudou nesse módulo 4 sobre a escrita direta, né? Ou pneumatografia. Adoro quando o Marcelo está na aula que fala essas palavras. Pneumatografia, escrita direta, é aquela na qual. Bom, vamos deixar Kardec falar primeiro, né? Vamos deixar Kardec falar primeiro, depois a gente comenta, né? É aquela que se produz espontaneamente, sem um concurso, quer da mão do médium, quer do lápis. Basta pegar uma folha de papel branco, depositá-la em alguma parte, e se houver as condições convenientes, ao cabo de um tempo mais ou menos longo, encontram-se sobre o papel caracteres traçados, sinais diversos, palavras, frases e mesmo discursos. Ou seja, é uma espécie de uma materialização do texto. O texto aparece no papel, sem ninguém fisicamente colocar a mão, né? Sem ninguém, nenhuma pessoa encarnada colocar a mão, de repente aparece aquele texto sobre o papel. Por isso o nome escrita direta, né? Por isso o nome pneumatografia, né? Escrita da alma, né? Escrita do ar, do sopro, do espírito. É um fenômeno físico, né? É um fenômeno físico que a gente já estudou sobre os fenômenos físicos e intelectuais, o fenômeno físico, e essa escrita aparece no papel como uma substância acinzentada, como um chumbo, ou como um lápis vermelho, ou como tinta comum, né? Essa substância cinzentada, tipo chumbo, é tipo uma espécie de. Imagina que seja um grafite de lápis, só que um pouco mais escuro, sabe? Quando você escreve a lápis, é como se fosse escrita a lápis, mas um pouquinho mais forte. Pode ser vermelho, lápis vermelho ou tinta comum. Essa tinta comum é a mesma tinta de gráfica, tá? Quando você pega um panfleto, né, um prospecto na rua de propaganda, aquela tinta numa revista, a tinta da gráfica, né? É isso que ele quis dizer de tinta comum. Então, aparece o texto ali, né? E a gente lembrou também
de um caso muito famoso, um caso que tem na Bíblia, que foi o festim de Baltazar, né? Na qual ali eles estavam reunidos no templo lá do rei Baltazar, filho de Nabucodonosor, e, e quando ele mandou servir jarros de ouro, né? Vinho em jarros de ouro, para louvar os seus deuses, porque eles acreditavam que existiam deuses do ouro, deuses da prata, deuses do sei do quê, né? Então, eram vários deuses que eles cultuavam. Quando ele mandou servir o vinho, e os seus mais de 100 convidados ali, gente da alta nobreza, começou a louvar os deuses, apareceu na parede perto deles, né? Uma mão apareceu e começou a cravar letras, símbolos na parede, né? Eles ficaram tão assustados que o próprio rei Baltazar chegou a fazer xixi nas pernas, né? Engraçado que na Bíblia fala seus rins se afrouxaram, uma coisa assim. É muito engraçado. Assim, foi uma coisa assustadora, né? Imagina você ver uma mão aparecer e cravar símbolos na parede, né? E depois ele mandou traduzir aqueles símbolos. Mas, enfim, o objetivo da gente trazer essa passagem bíblica, né, que está no livro de Daniel, na Bíblia, é a gente ver que a, a, a pneumatografia já aconteceu, já existem vários relatos dela na história, e esse é um caso clássico, né? Um caso que comprova a existência desse fenômeno, embora ele seja raro, né? Esse caso comprova aí. A gente até falou também no caso dos Dez Mandamentos, né, de Moisés, que poderia ter sido, né, as tábuas, né, das leis, poderia ter sido uma pneumatografia, mas a gente entendeu que, na verdade, foi psicografia, né? Até o Chico falou no programa de TV que as tábuas da esperança foram, não sei se é esperança o termo, mas elas foram psicografadas. Muito bem. Aí a gente entendeu, através da pneumatografia, que a gente entrou um pouco na questão da materialização, né? Por quê? Porque o texto, no caso da pneumatografia, ele se materializa no papel. A gente falou que é um fenômeno físico, né? E aí a gente entrou nessa questão da materialização. Antes de eu entrar mais nesse tema, até aqui tá beleza? Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Tudo certo. Aí no dia da prova, a gente esquece, entendeu? Porque se a gente fala que tá tudo certo, mas aí no dia da prova, você pergunta, a gente fala assim, hã? 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 Ai, ai. Bom, a gente entrou então na materialização. E aí, Kardec fala o seguinte: como acontece esse negócio de materialização, né? Que aí a gente entra aprofunda num tema que vai, se a gente for aprofundar aqui, só esse tema daria um curso inteiro, né? Mas vamos lá, o que Kardec nos traz no capítulo 8, o item 129 do Livro dos Médiuns? O espírito atua sobre a matéria, tira da matéria cósmica universal os elementos de que necessite para formar a sua vontade objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Pode, igualmente, pela ação da sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima que lhe dá propriedades determinadas. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo, quando necessário, sem disso se aperceber. Gente, isso aqui dá um estudo gigantesco, só esse texto. Só esse texto. Bom, olha o começo dele, fala assim: o espírito atua sobre a matéria. Como? Tira da matéria cósmica universal os elementos que necessite para formar,
de acordo com a sua vontade, os objetos que têm aparência de diversos existentes na Terra, diversos corpos existentes na Terra. O que está falando aí? O que é essa matéria elementar? Abre seu microfone, Dri. Fala para nós. Fluido universal. Isso. Essa matéria elementar é o fluido universal. O Espírito se utiliza do fluido universal para, através dele, criar os corpos, formar, criar não, formar, porque ele não cria, ele manipula o fluido universal, né, dando a ele propriedades parecidas, né, semelhantes aos corpos que a gente conhece aqui na Terra, né, na nossa existência física. Então tá. E ele faz isso através da vontade. A força da vontade é o combustível. É a força motriz, é através da vontade que ele exerce que ele tem essa capacidade de manipular o fluido universal. Tá. E às vezes ele termina falando, muitas vezes ele faz isso instintivamente. Às vezes o espírito não tem noção nenhuma de que ele está fazendo aquilo, né? Como assim não tem noção do que ele está fazendo? De como está acontecendo aquilo. Né? A mesma coisa, por exemplo, vamos supor, eu sei que se eu pular, eu vou cair no chão. Da mesma forma que um bebê que não entende nada, pula, cai no chão. Né? Eu sei que isso acontece. Agora, como? Por quê? Às vezes eu não sei. Às vezes eu não sei descrever a lei da gravidade. Mas eu sei que o fenômeno acontece. Então, às vezes, o espírito não sabe que ele pode atuar sobre a matéria. Não sabe como ele pode atuar sobre a matéria. Ele só sabe que ele atua sobre a matéria. Que ele faz. Ele vai lá e faz. Simples assim. Se você perguntar para ele como ele fez, ele não vai saber. Então, isso é possível de acontecer. E isso acontece na pneumatografia também, que é uma espécie de uma materialização. O texto aparece no papel. Inclusive, assim, antigamente, né, se você for buscar Kardec, ele explica que, no início, achavam que era necessário deixar um lápis ou uma caneta próximo ao papel para que o espírito pudesse fazer a escrita direta. Né? Depois percebeu-se que não é necessário, justamente porque é um processo, a tinta se materializa ali, né, no papel, formando os textos, as mensagens que surgem. Fala, Adri. Então, quando o espírito faz essas coisas sem se perceber, sem se dar conta, isso me leva a entender que nos livros que a gente já leu sobre romances espíritas, aquelas histórias lindas de quando o espírito acordou do lado de lá, estava sua bengala do seu lado, ele precisou do seu cachimbo, do seu óculos e não sei o quê. A hora que ele pensava no óculos, o óculos estava ali em cima da mesa. Ele pensou na bengala, porque ele ainda já usava a bengala aqui, ele pôde pôr a mão na bengala e caminhar até aprender que podia estar desprendido dessas coisas. Isso ele materializava sem se aperceber. Isso é essa parte aí, sem se aperceber. É claro que o espírito já um pouquinho mais adiantado, já sabendo essas coisas, não tem mais, ele desprende dessas coisas, que ele já aprende, né, que não precisa mais da bengala. A gente vê, por exemplo, Inácio Ferreira, quando ele despertou do lado de lá, ele se sentou na cama. Que cama? Ele se sentou numa cama. O que que ele quis? A primeira coisa, o chinelinho dele, de velhinho aqui na terra. Mas o chinelinho não estava lá. Ele não conseguiu plasmar e ficou nervoso. Mas como assim que eles me colocam aqui e não colocam o meu chinelo? Né? Então, é uma coisa assim. Aí, no tempo de Inácio Ferreira, morreu agora na década de 80, ele já não tinha mais o cachimbo, a piteira, mas tinha o cigarro. O cigarro ele não consegue plasmar. Mas se for uma piteira, se for um cachimbo, conseguiria. Então a gente vê muitos espíritos que aparecem para os outros, a gente vê as roupas, o chapéu, o óculos, né? Mulheres com aquele chapéu feminino que se utilizava. O óculos é uma questão assim fundamental, né? Eu, se eu desencarnar, gente, vocês verem eu sem óculos lá, vocês sabem, não é eu, viu? Porque como é que eu faço sem óculos? Então, esse negócio aí, quando fala que o espírito faz sem até se aperceber, é nesses momentos, porque a gente ainda não sabe como fazer e faz no automático.
Entendeu? Então tem toda essa questão aí. Nesse mesmo livro dos médios, o Érico lembrando, estou lembrando de quando a gente estuda na terça, né, Érico? Quando dá para participar, você está estudando o livro dos médios, né? É na terça? Na Se não me terça. engano, você está no capítulo 4 no livro dos médios. Isso. Aí ele fala que, né, que ele fala que o espírito é sempre a causa, porque é o princípio inteligente. Né? A gente nunca se esquecer disso, né? O fluido, esse fluido universal, é o instrumento que ele se utiliza para fazer o que ele precisa. Aí ele fala que o espírito é a causa inteligente, o fluido é o instrumento. As duas coisas são necessárias para formar qualquer coisa que ele precisar. Isso. Precisa de eu falar mais nada aí, ó. A professora já falou? Você foi falando aí, eu fui casando aqui na minha mente, eu lembrei. Inclusive, quando a gente estava lá na aula, quando a gente viu essa parte, a gente viu o caso da tabaqueira, né? Lembra? Que o espírito encarnado manifestou para uma senhora que estava doente e ele usava a tabaqueira, que é tipo um cachimbo, né? Que ele usava em vigília, né? Durante o dia, ele apareceu com a tabaqueira. Então, é o que a Adri falou. Isso explica essa manipulação do fluido universal, explica os acessórios que os espíritos às vezes aparecem. Por exemplo, um soldado medieval aparece com escudo, com espada, né? Que ele, a última reencarnação dele foi nessa época, ele pode aparecer dessa forma, né? Então, esses acessórios, cajado, chapéu, né? Tudo isso explica o fluido, é a manipulação do fluido universal. E às vezes o espírito nem tem noção de como que ele fez. O livro Violetas na Janela, né, Dri? Que a Sim. mãe dela mandava, ela regava as violetas e pensava na filha desencarnada, e a filha aparecia as violetas na janela dela, que a mãe dela mandava para ela, plasmava ali. Como que isso acontecia? Pelo fluido universal. Sim, sim. Eu tive uma experiência dessa, Wellington, antes de eu me tornar espírita, quando as coisas, o Senhor estava me caminhando, abrindo meus caminhos e me encaminhando, eu não acreditava em nada disso. Eu estava na faculdade ainda, eu e meu colega morreu de acidente. Né, um acidente fatal. A gente estava no terceiro ano da faculdade. Ele morreu num acidente fatal. Eu ainda não era espírita. Mas muitas coisas estavam acontecendo e chamando a minha atenção para o espiritismo. Aí, a minha colega era muito espírita e me ensinava alguma coisa ou outra. Eu ficava, ai, Senhor, tem misericórdia. Enfim, um dia ela falou assim que colheu uma rosa no jardim dela e ofereceu para ele porque ela entendia, ela era espírita, ela sabia e ofereceu para ele, né? Aí eu falei, então tá bom, né? Aí passou, ai, bobagem, né? Eu fiquei assim, não, mas é boba mesmo. Aí um dia ela recebeu uma carta psicografada dele e levou lá para me ler. Eu falei assim, mas não é para eu não vou ler isso, não. Que bobagem danada. Quando eu li a carta, né? Ela recebeu no centro, a mãe do rapaz recebeu no centro, não sei na onde aí, né? Ele cita o meu nome na carta. Ele cita o meu nome na carta. Nós fazíamos trabalho juntos, nós íamos para a estação de pesquisa espacial que tem aqui sobre meteorologia, que tem lá na universidade. Eu e ele fazíamos trabalho juntos. Ele era menino, eu mais velha, fui para a faculdade velha, já tinha meus filhos, mas ele era rapazinho novo. Então ele era como um filho para mim. E ele cita o meu nome na carta. Aquilo mexeu comigo, foi uma das coisas que mexeu comigo e as nossas conversas, nossas coisas, o que ele citou lá. Ele ainda falou para mim, Odri, lembra lá da Carminha me ofereceu aquela rosa do jardim dela. Nossa, aquilo lá foi fatal. Ficou marcado, nunca vou esquecer. Nossa, Cris, temos que escrever um livro mesmo dessas histórias. Tem história demais. Eu tenho história demais para contar para vocês. Tá vendo? É, né? Mas até agora a senhora não tomou providência. E fica aí fugindo. Você trata de escrever, porque senão quem fica levando os ferros dos amigos espirituais sou eu. Então você trata de escrever. E ande depressa, viu? Sim, senhora, eu vou escrever, sim, senhora. Eu já escrevi um punhado de coisa, mas depois eu vou arrumar isso, pode deixar. Bom, aí dá uma noção boa para a gente, né? Como esse fenômeno pode acontecer, pneumatografia? Através da materialização. Como a materialização pode acontecer? Através da manipulação do fluido universal, que o espírito pode fazer esses processos, né? Entra a materialização, entra a ação do espírito sobre a matéria, como que o espírito pode, por exemplo, deslocar um objeto, né? Uma caneca, né? Bom, as mesas girantes, a gente vai falar isso já já. Como que isso acontece? Por causa do tal do fluido universal.
que a ciência está buscando conhecê-lo, né? A ciência chama de elemento fundamental, né? A partícula elementar, mas a gente não pode dizer que o fluido universal é uma partícula, até porque nós vimos até na aula de ontem, né, Dri, que a matéria não é uma partícula, né? Se você for lá no átomo, o átomo, às vezes, ele comporta-se como partícula e às vezes como onda. Então, não dá para falar que é uma partícula. Não tem como você falar assim, é uma partícula elementar. A partícula que dela surge todas as outras da matéria. Não. Por isso, os espíritos nos trouxeram o termo fluido. Fluido universal é uma energia, é algo que está além da nossa capacidade de mensurar, de entender a sua essência, que através dele se forma, ele é a base da matéria. Dele surge toda a matéria da qual conhecemos e não conhecemos o universo. E é por isso que os espíritos conseguem manipulá-lo, porque o perispírito é formado de fluido universal também. Entende? Então, através dessa formação do perispírito que contém o fluido universal, juntando com a vontade que vem do princípio inteligente, ele manipula o fluido universal e pode fazer essas transformações e essas materializações, né? E aí, então, a gente entrou na psicografia, né? A questão dos médiuns escreventes, né? Até o nosso querido Chico, um grande exemplo, foi através dele que o mundo conheceu a psicografia, né? Chico mostrou a psicografia para o mundo com seus... Quantos livros ele... Você sabe, Dri, quantos livros ele escreveu? Foi mais de 400, não foi? Eu acho que é 448, se não me engano. Olha aí, Atualmente, Wellington, já tem mais de 500 com o material que ele deixou. olha E aí, tá vendo? ainda com o material que ainda tem dele, ainda serão feitos muitos ainda. O material que ele deixou já pronto para o mais livro, né? Tem um material de livro dele que foi encontrado, acho que foi mais de 800 psicografias, 700, 800, que estavam com aquela Dona Ivone lá de Pedro Leopoldo, que era a esposa daquela, sabe a fazenda que ele trabalhava? A esposa do patrão dele lá. Que ele Sei. deixou o material com ela e quando ele veio embora, ela até perguntou para ele se ele queria o material. Ele falou assim: não, o Emmanuel falou que é para você guardar, que eu vou te pedir na hora certa. Aí, depois que ele desencarnou, o Geraldo Lemos Neto começou a ter sonhos com o Chico, falando para procurar ela, mas ele não sabia quem era ela. E ela começou a receber também em sonhos para entregar o material para o amigo do Chico, mas também ela não sabia quem era. E, coincidentemente, o Geraldo trabalhava com um rapaz que era parente dela e foi almoçar com ele. Ele falou que a tia dela era amiga do Chico, falou o nome dela, aí ele conseguiu recolher esse material. Esse material serão publicados vários livros. Que interessante, eu não sabia dessa história, não. Que legal. Eu gosto muito das histórias do Chico, eu gosto muito de escutar. Obras póstumas. Legal. Bom, gente, então, psicografia, né? A questão da escrita, né? Através dos médiuns, né? E aí, para entender um pouquinho melhor sobre a psicografia, a gente viajou no tempo e voltou lá na época das mesas girantes. Por quê? Porque começou ali, né? A primeira manifestação foi a física, através dos objetos que se moviam, as mesas que se mexiam no mundo todo, né? Na Europa, na América, né? Objetos que se mexiam, foram fenômenos físicos que aconteceram em diversos locais do mundo, até que Kardec começou a pesquisar, né? E quando Kardec percebeu, quando ele foi convencido de ir lá
presencialmente, né, assistir aquele fenômeno que ele não gostava, não aceitava, não acreditava, ele ficou impressionado, e como ele tinha uma mente de pesquisador, de cientista, né, que ele era, o raciocínio dele foi inteligentíssimo, né? Se é um efeito, tem uma causa. E como ele percebeu que a mesa respondia através de batidas, né, número de batidas caracterizavam as respostas sim ou não, então começou aí a comunicação, ele percebeu que se o efeito era inteligente, inteligente em que sentido? No sentido de saber responder perguntas, a causa era inteligente. E aí Kardec começou toda a pesquisa dele. Só que o processo era muito lento, muito demorado, muito difícil. Imagina só, você ficar fazendo perguntas só sim ou não. Ou e depois eles começavam a colocar letras e a mesa apontava letras. Aí eles começaram a fazer outras ferramentas para estabelecer uma comunicação mais dinâmica, mais rápida, né, com os espíritos. E aí, então, fizeram a prancheta que a gente viu, né, que é uma peça de madeira com a caneta na ponta, com rodinhas, os médicos colocavam as mãos e aquilo ia escrevendo. O processo das cestinhas também, colocava uma cesta com o furo e a caneta, o lápis, no meio da cesta e ela ia se mexendo e escrevendo. Até que um dia perceberam que nada disso era necessário. Perceberam, então, que o próprio médium podia empunhar a caneta ou lápis na própria mão e escrever. Daí, então, começou-se o processo da psicografia, né? Começou-se o processo muito mais rápido, mais objetivo, mais dinâmico, de receber a comunicação dos espíritos, né? Tá vendo? Partiu tudo lá da mesa, de um objeto, de um fenômeno físico, até chegar no fenômeno intelectual, ou seja, uma comunicação feita através de um médium, né? Não que nos outros fenômenos, no fenômeno físico, não tinha que ter um médium, tinha que ter, mas ali agora era só um médium, não precisava de ter outros acessórios, não precisava de ter fenômeno físico mais. Ali agora o fenômeno era intelectual, ou seja, a comunicação passava apenas pela mente do médium. E aí, quando a gente estudou lá atrás, né, na conexão mediúnica, se eu não me engano, no capítulo 7, a gente entendeu como que é feita essa conexão do espírito com o médium. A gente aprendeu o caminho do pensamento, né? O pensamento nasce, sai da mente do espírito, chega na mente do médium, né? Na mente do médium, a glândula pineal recebe a informação, converte essa informação, transmite para o sistema nervoso, e o sistema nervoso do médium transmite para o órgão que vai transmitir ou revelar a comunicação. No caso da psicofonia, que a gente viu lá atrás, o órgão era a garganta, aparelho fonador, como diz Kardec, né? A garganta, o sistema vocal. No caso da psicografia, mão. Então, no caso aí, toda a conexão mediúnica, todo efeito intelectual passa por este processo. O que muda? Só essa última etapa. Qual órgão vai ser o responsável por transmitir aquela comunicação? Vai ser a mão, vai ser a garganta, vai ser o ouvido, vai ser o olho. É isso que vai determinar o tipo de mediunidade segundo a comunicação. Ah, eu vi aqui. Já aceitei ele. É porque eu estava no slide, eu não tinha visto o pedido do Marcelo. Né? Obrigado por ter avisado, Léo. Às vezes eu não vejo, viu, pessoal? Porque eu vou lá para o slide, eu não estou vendo a tela aqui. Aí vocês me avisam, tá? Entrou aí, deu certo? Deixa eu ver se o Marcelo entrou. Léo, deu certo? Deu, entrou. Beleza. Show de bola. Tinha que ser o demônio, né? Depois.
Boa tarde a todos. E essa tal de reforma íntima, dona Adriana, eu vou voar no seu pescoço, não esquece disso, não. Ah, você vai fazer, nós vamos fazer junto, pode deixar. Estou ferrado. Amém. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo. Então, como eu estava dizendo, o processo da conexão mediúnica é o mesmo. Quando fala de efeito intelectual, é esse o processo. O que vai mudar? A ponte, na última etapa que a gente está vendo aí, ó, né? Que vai determinar o tipo de médium segundo o tipo de comunicação que ele revela. Se ele é um médium audiente, que ouve, se ele é um médium vidente, que vê, se ele é um médium que fala, se ele é um médium que escreve, só muda o... Marcelo, desliga seu áudio, por favor. A não ser que você queira falar, ó. Beleza, obrigado. Aí, só vai mudar essa última etapa. Então, a gente percebeu que, conforme, a partir dos fenômenos físicos, a coisa foi caminhando, né, até que deixaram de ser efeitos físicos para se tornarem efeitos intelectuais, a conexão mediúnica via pensamento. E aí a gente entra no caso que a gente está falando da psicografia, da escrita, né? E um detalhe que Kardec nos traz também. Anota aí, hein? Anota aí, dica, anota. Quando se utilizavam ainda, né, da prancheta, da cestinha, de qualquer outro acessório, Kardec chama isso de psicografia indireta, tá? Porque se utiliza outros acessórios para se obter a comunicação. No caso do médium pegar a próprio punho, a caneta ou lápis e escrever, é uma psicografia direta, ou seja, está escrevendo diretamente, não tem que usar nenhuma ferramenta, nenhum acessório, a não ser o próprio lápis ou caneta. Entendeu? Então, essa é uma terminologia que Kardec nos traz. Psicografia indireta com acessórios. Psicografia direta sem acessórios. Muito bem. A gente já estudou, já entendeu como é que é esse processo, não precisa a gente ficar aqui repetindo, né? Mas a gente viu na questão das variações, dos tipos de médiums, né, de psicografia. E aí a gente tem o primeiro tipo, que é o médium mecânico. Pessoal, surgiu dúvida aí, me interrompe. Eu vou tocar o barco aqui, hein? Qualquer dúvida aí, às vezes bateu uma... Ah, não, mas espera aí, isso aí eu não entendi direito. Dá o grito aí, abre o áudio e dá o grito, tá? Lembra quando a gente viu lá na psicofonia, os médiuns psicofônicos inconscientes, desculpa, os inconscientes, eles não tinham noção nenhuma da mensagem. Eles só sabiam da mensagem se alguém contasse depois, que acabasse o transe mediúnico, né? Na psicografia, o médium mecânico é semelhante ao médium inconsciente psicofônico, tá? O que acontece com ele? Ele não tem conhecimento, consciência do que ele está escrevendo. É como se a mão dele ganhasse vida, sozinha. Ela sofre um impulso e ela vai escrevendo. Seja bem-vindo, Tiago. Boa tarde. Então, a mão vai escrevendo. Boa tarde. Seja bem-vindo. Então, o médium psicógrafo mecânico, a mão é como se ela tivesse vida própria. Ela vai escrevendo sozinha, entre aspas, né? Quando eu falo sozinha, para nós encarnados. E ele não tem noção do que ele escreve, não tem consciência. Então, seria o médium inconsciente. Psicógrafo é o médium mecânico, tá? Também conhecido como médium passivo. Né? Já ouviu aquele pessoal aí da nossa comunidade espírita? Você ouve muito, assim, no termo vulgar, da passividade para o espírito, né? Porque ali o médium, ele dá essa passividade, ou seja, ele não interfere.
Claro que a gente já estudou aqui, já viu que todo médium, toda comunicação tem sim a influência do médium. Mesmo a comunicação inconsciente, mesmo o médium mecânico, ele influencia sim na comunicação. Porém, influencia de uma forma muito menor, de uma forma muito mais leve, vamos dizer assim, né? A influência é bem menor, porque ali o espírito acessa o sistema nervoso do médium. No caso aqui do médium mecânico, o que acontece? É como se o espírito tomasse o controle da mão do médium e começasse a escrever. Lembrem-se, não é que o espírito está pegando na mão do médium escrevendo, não é isso. Mesmo que às vezes o espírito haja dessa forma e ache que está fazendo assim. Lembra quando a gente falou que o espírito age instintivamente às vezes? Então, às vezes, o espírito instintivamente vai lá tentar colocar a mão na mão do médium para fazer ele escrever. Só que não é assim que se dá o processo. A conexão é mental. Então, quando está conectado mentalmente, no caso do médium mecânico, o espírito, mesmo sem saber, ele acessa o sistema nervoso. E através do sistema nervoso, ele controla a mão do médium. Isso, claro, isso tem que ficar muito claro, viu, gente? Ficou claro isso? Ó, o espírito não pega na mão do médium. Ele acessa o sistema. É como se acessasse o painel de controle do corpo do médium. Nesse painel de controle, que é o sistema nervoso, ele controla a mão, como se o médium fosse um robô. Certo? É assim que funciona, tá? E um detalhe importante também do médium mecânico, e isso acontece também no semimecânico, tá? A mão, ela, na maioria das vezes, o tipo de movimento que ela faz, ela transmite a sensação que o espírito está ali no momento. Por exemplo, se o espírito está agitado, nervoso, a mão pode escrever de uma forma mais rápida, agressiva, uma letra mais rabiscada, né? Estilo meio Tiago, assim, mais ou menos. Mas é mais ou menos isso. A mão vai rápido. Se o espírito é agressivo, vai ser uma mensagem tranquila, do espírito superior, né? Ela pode até escrever um pouco rápido, mas ela tem um movimento suave. Se o espírito é agressivo, às vezes a mão chega até a jogar a caneta ou o lápis, quando termina assim, joga. Ou joga na mesa, ou joga em alguém, né? Então, às vezes, se percebe isso, porque ela acaba transmitindo a sensação do próprio espírito, já que ele está controlando ali o sistema nervoso do médium, né? Beleza aqui? Médium mecânico? Tranquilo? Beleza. E a gente estudou também os médiuns intuitivos, né? Que são os médiuns, é o mesmo processo quando a gente viu lá na psicofonia, que os médiuns recebem a mensagem na mente, eles processam essa mensagem e eles próprios que transmitem a mensagem, da forma deles. Na psicofonia fala da forma dele, na psicografia escreve de própria intenção, de próprio punho. Então, o médium, ali nesse caso, é como se ele estivesse recebendo um ditado. Ele está recebendo ali uma informação e ele que está colocando no papel. O espírito não está acessando o sistema nervoso dele, controlando mão. Não. Vem a mensagem, o médium interpreta, processa e depois escreve. Certo? Então, o papel do médium intuitivo, assim como na psicofonia, na psicografia, ele é um intérprete. Ok? Pessoal, eu só estou vendo letra na minha frente. Nossa Senhora. Vou falar, eu tô conversando com letra. Ei, mas é difícil. E ninguém fala nada, tô falando pro vento. Tá tudo ok, pessoal? Beleza. Muito bem. Então, médiuns mecânicos, médiuns intuitivos. E também nós estudamos os semimecânicos. O que acontece com o semimecânico?
ele está no meio do caminho aí, ou seja, ele vai tomando consciência da mensagem do Espírito durante a escrita. Ele não sabe antes o que o Espírito vai transmitir. Ele vai tomando consciência conforme ele vai escrevendo, tá? E a mão do médium, como ele não tem consciência antes, o médium semimecânico também recebe essa impulsão na mão. A mão tem o mesmo processo do mecânico, meio que escreve quase que sozinha. A única diferença do semimecânico para o mecânico é que quando vai escrevendo, o semimecânico já vai entendendo a mensagem. O mecânico não. O mecânico só vai saber da mensagem depois que passa o transmediúnico, que ele lê. A hora que ele lê o texto, que ele vai saber o que ele escreveu. O semimecânico, enquanto vai escrevendo, vai sabendo o que está se passando ali, qual é a mensagem que está sendo transmitida. Ok? Muito bem. Aí Kardec nos traz uma explicação muito legal, assim, muito clara, para a gente entender a diferença entre os três. Então. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. Existe alguma diferença entre... Porque o médium, ele pode ser mecânico e pode ser intuitivo também. Como que a gente vai saber que ele é os dois ou que ele é semimecânico? Você entendeu? Entendi. Eu vou trazer a resposta depois que eu ler esse trecho de Kardec aí, ó. Olha só. No primeiro, no médium mecânico, o pensamento segue o ato de escrever. Vem depois. Quando você segue, você está atrás, você vem depois. Né? Então, no mecânico, vem depois. O pensamento segue o ato de escrever. No segundo, no intuitivo, o precede, vem antes. A ideia vem antes. E o intuitivo, então, escreve. No terceiro, semimecânico, o acompanha. Imagina dois carros. Um carro é o pensamento do espírito, né? É o espírito. O outro carro é o médium. Tá? Se o carro, vamos pensar o seguinte, tem o carro 1, espírito, carro 2, médium. Se o carro 1, espírito, passa na frente e o carro 2, médium, vem atrás, escrevendo, ou seja, ele é mecânico, ele não teve conhecimento. O espírito trouxe o pensamento, ele nem percebeu, está na frente, passou na frente dele. O intuitivo, o médico passa o carro na frente. Ele vai recebendo a mensagem como se tivesse os dois motoristas dos carros falando pelo celular. Então, ele já sabe a mensagem. Então, vem antes. No semimecânico, os dois estão lado a lado. Passam na linha de chegada os dois juntos. Pareadinho. A proporção de mediunidade é a mesma no semimecânico. Oi? A proporção da mediunidade é mais ou menos equivalente. Como assim, proporção? Uai, você falou que deu o exemplo do carro. Uhum. Então, se o mecânico passa na frente do outro, é porque ele tem a mediunidade mecânica mais desenvolvida. Sim. É isso? Sim. Se o outro passa na frente, o intuitivo é porque a intuição dele é mais desenvolvida. Então, o semimecânico, ele tem a mesma proporção da mediunidade mecânica e a intuitiva? A grosso modo, a gente poderia interpretar assim, para você entender. É meio que no meio do caminho, você quer falar, né? É. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E ele nos fala, ó, esses últimos médiums, os semimecânicos, são os mais numerosos.
os mais comuns. Está no capítulo 15, no item 181 do livro dos médiuns. Né? Então, é assim que funciona o processo, tá? Lembra quando a gente viu lá na psicofonia? Inconsciente, intuitivo, semiconsciente. Mesma coisa. É a mesma coisa. A diferença do nome. Aqui é chamado de mecânico. Por que mecânico? Porque é como se a mão escrevesse mecanicamente. Por isso ele fala mecânico. Ou passivo também, né? Como a gente entendeu aqui. Tá? Então a gente viu os 3 principais tipos de médiums de psicografia. Mas tem mais tipos. Vamos lá. Ficou claro, Alexandre? Ficou alguma dúvida ainda? Alguém ainda tem alguma dúvida? Não? Beleza. Ô, Wellington, tem essa Oi. questão também aí, ó, eles falam que a maioria dos médios são semimecânicos, aquela coisa, igual a Alexandra perguntou, eu chamo isso de capacidade mediúnica, que tem médios que têm mais capacidade mediúnica, vai da glândula pineal, vai, mas o principal diferenciar aí é o que se vai, o que o espírito quer. Se vai trazer uma mensagem psicografada de quem já morreu por ente querido, alguma coisa, geralmente não é intuitivo. O telefone sempre toca de lá para cá para não haver interferência do médium. Isso, Alexandre, vai depender muito do motivo da mensagem, do tipo de mensagem. Por exemplo, um médium escritor, que escreve livros, romances, essas coisas, ele é mais intuitivo, porque aquela história já é mais ou menos delineada na mente dele, né? E ele vai bolando aquilo, ele vai escrevendo. Ele pode, se não for totalmente mediúnico o romance, muitos escritores, não estou falando de escritores espíritas, não, de livro mediúnico, não, viu? Estou falando de escritores de um modo geral, que são médios intuitivos e não sabem. Tá? Então, a espiritualidade se utiliza disso para escrever um livro, ele pode incrementar aquela história com ideias dele, com coisa que ele já sabe, mas é um livro do escritor fulano de tal. A escrita mediúnica é diferente. Vale lembrar que todos somos médiuns, não importa se é espírita ou não. Então, essa capacidade mediúnica vai depender do médium esclarecido, a pessoa que é esclarecida sabe o teor da mensagem, o motivo da mensagem, a importância da mensagem. Aí a gente pode afirmar, nesse médium mecânico, vai ser assim, a mensagem vai chegar para ele na hora da sessão lá no centro. Né? Aí é um médium praticamente mecânico, você vê o médium fazer, ele nem sabe o que está escrevendo. Entendeu? O pensamento, né, vai seguir o ato de escrever. O que ele está escrevendo é que ele está vendo o que ele está escrevendo. Né? E a questão do intuitivo é quando a coisa veio antes para ele, aí você chega já no centro com a ideia, isso acontece muito comigo. Eu chego lá e queria falar do seu quê, mas não sei o quê. Eu porque não falo, porque se eu for falar, eu fico lá conversando com vocês até a hora de ir embora. E a questão do semimecânico, que é o mais comum, é porque tanto pode ser uma coisa quanto outra, depende da importância da mensagem ou do que é, entendeu? O assunto. Dri, eu ouvi se falar, todos somos médicos. É uma música para os meus ouvidos. Não! Eu e a Alexandre. Olha, esse curso está fazendo um milagre, gente. Eu ouço essa criatura. Eu não. Léo não, o Marcelo. Oh, eu ouço essa criatura falar que não é médico. Tem só 20 anos. Agora, depois do curso, ela falar isso, que todos nós somos médicos. Não, eu já percebi. A Alexandra é muito intuitiva também. A gente pensa muito junto, muito igual. Essa semana aconteceu um episódio comigo na segunda-feira, o Elton. Eu passei do lado da Ivani, né? Que a Ivani trabalha comigo aqui. E na hora que eu passei do lado dela, ela estava lamentando que na casa do pessoal da família da Paulinha, ela estava com Covid, né? Até então, aquela mãe do Murilo não tinha falecido ainda. Na hora que eu passei do lado dela, veio um pensamento rápido, eu virei para ela e falei assim, cala a boca e agradece, porque falaram aqui para mim agora que a tua casa é muito mais protegida e amparada do que você pensa. E saí. Aí, na hora que eu saí, eu falei assim, gente, ela vai pensar que eu sou louca, eu vou falar mais nada. Eu calo minha boca, não falo mais nada. Pronto, passou. E aí, agora aconteceu, hoje, ela estava conversando aqui na cozinha, hoje ela veio aqui conversar comigo, e ela falou assim, ela estava falando assim, gente, graças a Deus, aconteceu isso tudo, na casa dele teve
todo mundo com Covid, então uma doença nada, mas na minha casa, todos nós tivemos contato e ninguém pegou. Aí, na hora que eu passei de novo do lado dela, aí falou assim na minha cabeça, agora você entendeu por que você falou aquilo na segunda-feira? E eu não acreditei que era intuição, pensei que eu estava doida. Aí, ó, tá vendo? Quando a dúvida vier, persista, permita-se e confie. Tiago, não sei se foi o Tiago ou o Marcelo levantar a mão. Fala, Marcelo, você está com o nome do Tiago? Tá os dois no mesmo lugar? Estou Fala. rodando aqui, que eu estou ajudando a dona Alexandre, mas eu estou escutando. É o seguinte, a Adriana estava falando que quando o médium chega, todos nós somos médios, isso é verdade, eu já sei disso. Né? Música para os ouvidos aí, não é isso? Só que depende da situação que o médium se encontra no centro, por exemplo. Igual ela deu exemplo do escritor. Ela deu exemplo do escritor, ele tem que ser intuitivo. Mas aí, por exemplo, uma desobsessão, o médium tanto pode ser inconsciente como ele pode ser consciente, então. Certo? Seria isso? Depende do momento e do espírito e do que está passando. É mais ou menos por aí? E do médium? Mais ou menos isso. Isso não é a base total, mas depende do trabalho mesmo, igual você falou. Num trabalho de desobsessão tem um tipo de trabalho, de espíritos que estão lá trabalhando, mensagem que vai vir no dia da cura. Então, vai variar, tem uma variação muito grande. E há médios que têm capacidade de fazer as duas. A Cristiana é uma, que consegue escrever sem saber o que está escrevendo e consegue escrever com clareza e lucidez. Você pode ver que ela escreve coisas que ela não sabe nem ler o que escreveu. Está com a cabeça meio fora do ar ainda, né? E tem coisas que ela sabe bastante, está bem lúcido na cabeça dela. Então, tem uma variação, não existe uma dependência clara, mas existe uma relatividade entre essas coisas, né? As condições do médio, as condições do trabalho, o que era preciso passar. Então, tem essa questão aí mesmo. Perfeito, perfeito. E essa aptidão é do médium, tá, Marcelo? Não é todo médium que consegue variar aí entre uma e outra. Se eu não me engano, até o Léo fez essa pergunta quando a gente estava falando sobre isso. Então, é assim que funciona. Quando o médium tem a aptidão, ele pode variar, mas não é todo médium que faz isso. Tem médium que é só intuitivo, tem médium que é só mecânico, tem médium que é semimecânico. Geralmente, como os médiums semimecânicos são maior números, fica mais fácil para haver uma variação aí. Porém, não é todo médium que pode fazer essa variação. Entende? É possível ter a variação? É. Mas não é todo médium que faz essa variação. Por exemplo, eu sou intuitivo. Eu sou intuitivo. Nunca aconteceu comigo nenhuma manifestação mediúnica que não fosse intuitiva. Por mais que viessem sensações para mim, foram todas intuitivas. Entendeu? E essa aptidão, essa variação de aptidão mediúnica, tem mais a ver com o organismo físico. Como a Adri falou muito bem, tem a ver com a capacidade da glândula pineal dela. É o físico, é o organismo físico que vai permitir ela ter essa variação aí ou não. Isso é verdade. Eu chamo isso de capacidade mediúnica. Mas também tem uma questão, né, Wed? A gente lembrar o nosso irmão aí, quanto mais estuda, mais se aumenta a capacidade, viu? Então, por exemplo, o Hélio, que é muito intuitivo, daqui a pouco está escrevendo outras coisas lá na hora, de repente, incorporação não é a palavra, né? Dá passividade para o espírito fulano A e tal. palavra que ele mais gosta é incorporação, pelo amor de Deus, tem que falar isso para ele. Desculpa, Adoro. Incorporar. E o cara que está igual eu, por exemplo, Quanto mais se estuda, mais você aumenta essas capacidades. Entrar no corpo, o Léo está falando, ó, entrar no corpo. Isso é perfeito, Dri. Quanto mais você vai tendo conhecimento, vai aumentando a sua acuidade sensorial, ou seja, sua sensibilidade vai aumentando. E aumentando a sua sensibilidade, você vai abrangendo aí novos horizontes, novos patamares. Fala, Cris. Vocês já viram assim, escritores famosos? Eu não escrevo mais, eu perdi a intuição, eu perdi. Como é que fala outro nome, Wellington, além da intuição? Inspiração. Inspiração, não estou mais inspirado. Ele é um médium comum de intuição, de inspiração, mas ele não sabe dessa capacidade. Então, às vezes, por outros motivos,
adoece ou tem um problema na família e vai deixando aquilo de lado, aquilo deixa de ser exercitado. Ou o espírito que estava por ali não está mais, né? Então tem um monte de motivos, mas quem estuda sempre aumenta a sua capacidade. Quem sabe, aquela pessoa porque não sabe, né? Ou então até rejeita a ideia de espiritualidade. Então, realmente, fica difícil para os espíritos trabalhar. Quem nunca ouviu falar de algum escritor famoso que perdeu a inspiração? Músico, musicista que perdeu a inspiração, né? Pela falta de acreditar. Fala, Cris. Isso é tão verdade, né, que a gente vai estudando e a mediunidade vai mudando, que antes, como é que eu posso falar? A minha mediunidade de trabalhar com a amiga espiritual era mais ali no meio, né? Tinha coisas que eu lembro, outras coisas eu não lembro, ou então quando é uma pessoa muito próxima, realmente eu não lembro. Mas ali fica ali no meio do caminho. Hoje, com os estudos, eu consigo ser muito mais consciente do que eu estou fazendo, do que o amigo espiritual está fazendo, do que quando eu comecei. Vendo? É o que a gente está falando, de ampliar a sensibilidade, ampliar a cuidado sensorial, né? É isso. E um detalhe importante, Dri, você trouxe aí a questão da inspiração. Eu lembro muito bem também que foi uma dúvida da Alexandra na aula. Engraçado como a gente vai lembrando dos detalhes, né? E a gente falou sobre isso, a diferença da intuição para a inspiração. É uma linha muito tênue ali, é difícil você discernir aonde está essa diferença. Mas Kardec nos traz o seguinte: no caso da psicografia, ele fala assim que, geralmente, quando vem uma mensagem para o médium inspirado, ele não sente aquela necessidade de escrever. É como se fosse uma coisa mais leve, mais sutil, né? Uma coisa mais tranquila, assim, que não exige tanto do médium. A intuição, ela é um pouco mais forte, ela é mais... Como é que seria a palavra que eu utilizaria melhor aqui? Ostensiva. A intuição é mais ostensiva, a intuição é mais leve, é um sopro, é algo que vem, uma divagação. Entende? Kardec fala isso. Isso está no, se vocês quiserem ver depois, no item 191 do Livro dos Médiuns, ele fala assim, ó, os inspirados não têm a necessidade de escrever, ao passo que o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente. Tá? Depois, se vocês quiserem pesquisar sobre isso. Beleza, pessoal? Sobre esse assunto aí dos três, tranquilo? Continuando, então, a gente tem mais alguns tipos de médiums de psicografia. A gente tem esses nomes bonitos que o Marcelo adora. Polígrafo. Os médiums que mudam a caligrafia, o tipo de escrita, né? São aqueles... Aí tem duas variações aí dentro dos polígrafos. O que é isso? Primeiro, pode ser que o médium ele faça um tipo de letra para um determinado espírito, quando é outro espírito, ele faça outro tipo de letra. E essas caligrafias vão corresponder àqueles espíritos. Isso não significa que era o jeito que eles escreviam enquanto encarnados. Não. É a forma que o médium traz a mensagem, é a forma como ele se conecta com aquele espírito e que, de alguma forma, faz com que ele mude a caligrafia. É óbvio que aqui isso só se dá no caso dos mecânicos e semimecânicos, né? Por quê? Porque é o caso que a mão sofre o impulso. O intuitivo não tem isso. O intuitivo sempre vai escrever do jeito que ele escreve, porque é intuição, né? Ele que está escrevendo, ele mesmo está escrevendo. Então, o polígrafo, ele faz essa mudança de caligrafia, se ele for semimecânico ou mecânico. E tem aquele que é muito raro, tá? É raríssimo, que transmite exatamente a letra do espírito enquanto estava encarnado.
Na revista Espírita, nessa Chico última vez, fazia isso, viu, gente? O Chico o Chico, a gente até falou fazia. sobre isso, o Chico fez isso, inclusive foi analisado e foi comprovado judicialmente, né? Até livrou uma pessoa aí de ser condenada por causa da assinatura que ele psicografou, que era a assinatura exata da pessoa em vida, né? Encarnado. Então é raríssimo, isso pode acontecer. Lá na Revista Espírita, desses trechos que eu pedi para vocês lerem, tem um caso assim, né? Que tem uma assinatura lá que é exatamente, é idêntica à escrita do Espírito, que já havia desencarnado há 1 ano e meio, né? Raríssimo, tá? Geralmente o polígrafo ele só muda um pouco a escrita de acordo com o tipo de espírito que vem, tá? Então, por isso só acontece com os mecânicos e os semimecânicos, ok? Aí a gente tem os poliglotas, ou seja, de outras línguas. Transmite mensagens de outras línguas, certo? Às vezes, por exemplo, é a mesma coisa de eu começar a psicografar aqui e sair um texto aqui em inglês, né? Ou em alemão, japonês. Eu não sei falar japonês. Tenho péssima noção de inglês, péssima. O japonês nem passa perto de mim. Aí imagina eu escrever, então seria o poliglota, né? A gente estudou sobre a questão do médium poliglota quando a gente falou lá da xenoglossia, né, Marcelo? Da xenoglossia lá, na questão Essa mensagem em outra língua ela é específica para alguma pessoa que está lá. E só através dessa língua que ele vai entender, né? Não é isso? O que a gente estudou lá na Xenoglossia. Agora, as palavrinhas é linda, né? É só a pneumo que até hoje eu não gravei. Ó. Ei, Marcelo. Polígrafo muda a escrita, poliglota muda a língua, outra língua. E tem os iletrados, ou analfabetos, né? Da mesma forma como os polígrafos, o analfabeto é aquele médico que não sabe escrever, não é alfabetizado. Porém, no transe mediúnico, ele escreve. Claro que é raro, claro que exige muito do espírito, né? A Kardec fala assim, o obstáculo material é muito maior a se vencer, né? O espírito ele tem que literalmente acionar o sistema nervoso e desenhar letra por letra. Ele não sabe, ele não tem uma memória muscular, ele não sabe escrever. Tem que desenhar letrinha por letrinha. Então, assim, é um processo raro, é um processo muito complexo para o espírito realizar, mas existem esses processos, tá? Da questão da psicografia. Até aí, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Fala, Alexandre. Tá tranquilo? Beleza. Aí a gente falou também da questão das cartas psicografadas, lembra? Como a gente está falando aqui de psicografia, esse tema é um tema muito importante, gente. E eu já vi e li várias coisas sobre mediunidade, vários cursos, várias obras que falam sobre a mediunidade, e é um tema que quase nenhum desses cursos, dessas obras, abordam. Fica meio que preso ali na psicografia, nos tipos de médium de psicografia, mas não aborda esse tema que eu acho muito importante. A gente está falando de psicografia. Então a gente tem que entender o processo, além do processo da conexão mediúnica, na forma como ela acontece, a gente tem que entender como se dá a questão de trazer a mensagem do plano espiritual. Não é tão simples, né? Não é tipo assim, nossa, eu estou sofrendo muito, perdi meu pai, eu estou sofrendo, meu coração está dilacerado, então eu vou buscar uma carta psicografada. Aí as pessoas, claro, elas não têm o conhecimento. Então elas acham que só o fato de ir na casa espírita já vai dar a ela a oportunidade de receber uma mensagem daquele ente querido, né? Só o fato de estar, às vezes a pessoa nem espírita e ela vai no centro com a intenção de receber. Não estou julgando não, tá? Não é um julgamento, não estou falando que é errado isso. Só que
às vezes as pessoas saem da casa espírita decepcionadas porque não receberam. Quantas pessoas visitavam o Chico na ânsia de receber mensagens dos seus entes queridos? Vinham artistas, vinham pessoas de fora, às vezes de outros países, para assistir uma sessão do Chico, na esperança de receber uma mensagem de um ente querido, como se fosse sim. É só de eu estar ali, o Espírito automaticamente vai vir e vai falar comigo, vai mandar uma mensagem para mim. Então, a maioria das pessoas desconhecem o processo, que é um processo que a gente está estudando ao longo de todo o curso. Olha só, a gente está quase um ano de curso para entender todo esse processo, como funciona a mediunidade, a conexão mediúnica, para entender que não é tão simples assim. Então, exige um estudo, exige uma preparação, né? A começar pela sintonia. O médium tem que estar na mesma faixa vibratória do espírito. Se não tem ali uma sintonia entre o médium e o espírito, como é que ele vai se conectar ao espírito para trazer aquela mensagem, né? Começa por aí. Outra coisa importante que as pessoas precisam saber, e assim, como a gente está estudando agora, é meio que uma responsabilidade nossa explicar para as pessoas, propagar esse conhecimento de que, além do fato da conexão, o médium tem que estar preparado, sabe? A gente tem a obrigação de informar isso para as pessoas. Olha, não vai em qualquer lugar. Você não pode ir em qualquer lugar com o intuito de receber uma mensagem psicografada. Vai numa casa séria, num local sério, procure um médium sério, que você sabe que ele se dedica, que ele estuda, que ele busca se instruir. Por que disso, gente? Porque o médium que não se instrui, ele está alheio a quê? A que o médium que não se instrui está alheio? A gente já estudou sobre isso. A obsessores, assim, influenciado por influência negativa, né? Quem acertou mais foi a Adri. Fala, Adri. Tem a palavrinha certa. A mistificação. Isso, o Léo também falou. Mistificação, que tem a ver com isso que você falou, Alexandre. Tem a ver com isso. São os obsessores que vão utilizar da ignorância do médium, da falta de preparo do médium para se passar no lugar daquela pessoa, daquele espírito, né? E aí vem a mistificação, vem a enganação, aí vai implantando um monte de mentira, um monte de coisa na cabeça das pessoas, criando mais confusão. Em vez de ser uma carta para trazer acalento, para acalmar o coração, vai trazer mais dúvida, vai trazer mais confusão, vai com a pessoa em mais um parafuso ainda do que o conforto que ela está buscando. Então, gente, alguém chegou para você e fala que quer receber uma mensagem de alguém próximo, de um parente que desencarnou, primeira coisa que você vai falar: busque uma casa séria, um médium sério. Senão você pode ser enganado e você pode sofrer muito mais do que você está buscando conforto, né? O primeiro passo. Então, ou seja, a pessoa vai procurar um trabalho mediúnico devidamente preparado, equilibrado. E outra, onde os espíritos sérios estão? Com os médiums sérios. Espírito sério não vai ficar dando corda para médium que não leva a mediunidade a sério, que não estuda, né? Os médiums que não buscam estudar e são médiums sérios, que buscam realmente exercer, entende a questão do desenvolvimento e da responsabilidade mediúnica, uma coisa que a gente também já estudou aqui, né? O médium que sabe da sua responsabilidade, é claro que ele não é um perfeito, né? Nós não somos perfeitos, porém, o médium sério é aquele que está na busca do conhecimento, de fazer a coisa da melhor forma possível. Esse vai estar acompanhado dos espíritos sérios. Então, o primeiro passo para a pessoa buscar uma carta de um ente querido é esse.
casa séria, grupo de trabalho, médiums sérios. Aí sim, ele vai estar um pouco mais resguardado, protegido, né? Outra coisa, isso falando do lado do médium e do lado do espírito. Muito bem. Do lado do espírito, nem sempre o espírito vai poder se manifestar. Mesmo você indo numa casa séria, buscando um grupo de médiums sérios, comprometidos, dedicados, estudiosos, né, que buscam trabalhar a reforma íntima, Marcelo, né? Mesmo você procurando os médiums sérios, você não tem a garantia de que os espíritos vão te atender. Primeiro, como a Adri falou, o telefone toca de lá para cá. A chamada é de lá para cá. Não tem como fazer uma chamada daqui para lá cobrar. É de lá para cá. Por isso eu pus o telefoninho aí, ó. Esse telefone tem que estar ligado na tomada, viu? A bateria carregada, sei lá, alguma coisa assim. O Wi-Fi ligado. Exatamente. Primeiro, o espírito tem que ter a condição. A condição. Que condição? Ele pode estar em tratamento no plano espiritual. Ele pode estar num processo ainda de perturbação no plano espiritual. Ele pode estar num processo em que ele está com alguma dificuldade qualquer, entendeu? Ele não está em condições psíquicas, espirituais, mentais. Ele não tem a energia necessária para vir se conectar ao médium, para transmitir a sua mensagem. Segundo, ele pode não ter o merecimento, a permissão. E esse merecimento, essa permissão, está relacionado com a sua condição. Está relacionado com a condição que ele está. O telefone toca de lá para cá. Não é porque eu quero que o espírito venha, por exemplo. Doutor Bezerra vai vir aqui agora que eu quero falar com o senhor. Pode vir, eu quero falar com o senhor, eu quero ter um tete a tete. Tipo assim, ele está ali a meu bel prazer, a minha vontade. É só eu falar, não, eu quero falar com o senhor, e ele vai simplesmente parar tudo que ele está fazendo e vai vir para falar comigo. Não é bem assim, né, gente? Eles, assim como nós, temos o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. E outra, pode ser que ele não queira. Se ele não me conhece, não é um motivo importante para ele, eu falo assim, não vou, não posso, agora eu posso, tem outras coisas mais importantes para fazer, prioridades. Não vou. Livre-arbítrio, ele não quer, ele pode não querer. Então, tudo isso envolve esse processo de receber uma carta psicografada, né? Os espíritos não estão à nossa mercê, ao nosso bel prazer, à nossa vontade sempre que podem, né? E aí isso nos faz entender o seguinte: quando nós recebemos essa carta, cara, agradece, porque isso foi uma bênção. Olha quantas coisas envolvem uma comunicação mediúnica, uma carta psicografada, né? Disponibilidade, disposição, permissão, merecimento, livre-arbítrio, conexão mediúnica, padrão vibratório, sintonia com o médium. Olha o tanto de coisa que envolve esse processo. Né? Médium tem que ser um médium sério, para não ser um enganador. Então, a gente tem que assim, ó, se você recebeu uma carta, agradeça, porque foi uma bênção. Tem muita coisa envolvida para aquela carta chegar até você. Então, é uma bênção. E outra coisa, gente, às vezes as pessoas julgam tanto, né? Elas não têm noção de como é complexo esse processo, e às vezes recebe uma carta, e aí, porque não tem uma letra diferente, ou porque não é a letra da pessoa, não, isso aqui não é do fulano, não é a letra dele. E olha, a gente acabou de ver que existe vários tipos de médium, né? E que não é todo médium que tem a questão da poligrafia. Pode ser que o médium seja semimecânico, mas não seja poligráfico. Não faz. Ele é semimecânico, mas escreve.
Não, o Thiago tá com a mão levantada aí, mas era a hora que o Marcelo falou, né, Thiago? Minha letra, você já sabe que é horrível. Horrível. Então, a forma que eles usam quando aparece essas para mim é a letra de forma. Letra de É forma, uma das né? formas. Tipo assim, se eu escrever, não é do meu jeito, eles fazem de eu usar a letra de forma. Aí eu vou escrevendo as letras de forma. Porque não vou mentir, não, minha letra é horrível. É isso aí. Cris, você quer falar? Cris está com a mão levantada? Não, deve ter esquecido. Alguma dúvida aqui, pessoal, dessa questão do processo das cartas, de receber uma psicografia? Tranquilo? Wellington, a prova vai ser na próxima semana? Vai. Nossa, velho, eu achei que ia ter 2 aulas de revisão. Vocês querem parar por Sacanagem. aqui? Vocês querem parar por aqui? Pode falar, Léo. Léo levantou a mão. Peraí, aí. Ô, Well, prova disso que você está falando, as questões das cartas, é que, por exemplo, é possível um espírito se comunicar por diferentes médiums e aí nós termos cartas com o mesmo conteúdo, mas diferentes nas formas por causa da mediunidade e dos elementos intelectuais do médium, ok? Perfeito. Lembra quando a gente aprendeu assim, ó? O espírito se utiliza dos elementos encontrados no cérebro do médium para se comunicar. Perfeito. É isso aí. Pessoal, alguma dúvida? Nenhuma? Por enquanto, não. Vamos agradecer, né? Como sempre, a oportunidade. E é engraçado que, mesmo que é uma revisão, que a gente está revendo a matéria, acabou vindo coisas novas. Olha o quanto de coisas legais que a própria Adriana trouxe para nós hoje, né? Algumas observações que veio de intuição para ela, né? Que eu tenho certeza que fizeram a diferença, né? Por isso que as aulas de revisão são importantes. A gente acaba alinhando, aparando as últimas arestas que ficaram ali, né? É muito bacana isso. Então, vamos agradecer, né? Não tem outra forma de terminar nossa aula do que agradecendo. Alguém gostaria de fazer a oração? Uma estratégia que a Adriana adotou na outra turma, eu achei muito legal, de abrir para alguém, se alguém quiser fazer a oração. Alguém gostaria? Posso tentar? Opa! Manda ver, Tiagão. Divino Mestre Jesus, amado Mestre, gostaria de agradecer a semana que tivemos, os dias de trabalho que tivemos, aos estudos que tivemos, ao lanche que entregamos, ao trabalho de quinta que realizamos. Muito obrigado por mais um dia de estudo, mais um dia de muita luz, muita paz, essa bela chuva, muita tranquilidade que tivemos durante as semanas. E gostaria de pedir luz e bênçãos aos irmãos, tanto encarnados quanto aos desencarnados, aos amigos, parentes, aos enfermeiros dos hospitais. Queria de agradecer principalmente aos irmãozinhos que nos ajudam, nossos irmãos de trabalho, encarnados e desencarnados. E que encerraremos com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Que assim seja. Muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês por mais esse dia maravilhoso, essa aula maravilhosa.